Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Cripto Investimentos. Nesta quinta-feira, dia 10 de março, vamos trazer aqui algumas coisas sobre o mercado. Vamos mostrar aqui um gráficozinho meio maroto, mas é um gráfico que vocês vão aprender muito a analisar o mercado, tá ok? Para a gente poder falar aqui sobre como o Bitcoin ele começa a afetar o mercado nas suas descidas e subidas. E isso reflete principalmente nas criptomoedas e não especificamente no Bitcoin. Vamos aqui para a gente aprender um pouquinho essa análise de gráfico, não especificamente nos gráficos profissionais, nos gráficos mesmo oficiais. A gente vai analisar um pouquinho do gráfico e comparar com as outras criptomoedas, tá ok? Antes de tudo, eu peço para vocês aí chegarem com o dedão no like, curtirem o nosso vídeo e se inscreverem no nosso canal, tá ok? Isso ajuda muito o YouTube a entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Então vamos aqui, galera. Eu fiz aqui um pequeno detalhe, uma pequena apresentação aqui no Paint, tá? Nada bonito, sofisticado e falando bonito para passar uma imagem que você entende muito. Ah, o cara é o bam bam bam. Não. Aqui a gente vai mesmo no conceito de mostrar como funciona, como você deve avaliar um gráfico, tá? Nem sempre o gráfico ele quer dizer tudo, tá? No mercado. O gráfico tem muitas pessoas que analisam, agora vai fazer isso, o candle vai puxar para cima e vai. Não adianta. Certos momentos a gente depende do como está o mercado mundial. Por exemplo, agora a gente está em conflitos, estamos aí ainda saímos de pandemia, problemas financeiros. O que acontece? Muitas coisas que acontecem que afetam o mercado das criptomoedas, como o mercado financeiro global, mas o das criptomoedas é qualquer coisa. Um presidente falar uma coisa, um conflito se acirrar ou piorar em determinado, como está lá no leste europeu. Então o que acontece? Você está aqui, você está fazendo uma projeção no gráfico que aquilo ali está subindo, está dando uma tendência de alta. Qualquer notícia faz aquela tendência de alta mudar para baixa. Entendeu? Então não adianta a gente às vezes ficar se baseando em gráfico sobre como esse mercado ele é totalmente afetado por notícias externas. Então isso a gente tem que observar aqui agora. Eu peguei um gráfico aqui de cerca de 3 meses, tá? Para não aprofundar muito, eu peguei de 3 meses. Aqui basicamente eu peguei a maior alta que ele estava aqui, ó, foi em dia 27/12, mas eu resolvi fazer o quê? Peguei aqui embaixo, onde ele desceu, dei uma estabilizada. E eu peguei qual foi a maior alta que ele teve aqui depois nesse período de 2022, tá? A gente pega uma alta aqui no dia 13/1, ele bateu cerca de 43 mil dólares, tá ok? E depois ele foi e deu uma queda e chegou aqui no fundo do poço no dia 24 de janeiro, que chegou a 33 mil dólares. Se a gente observar aqui, foi uma perda de 10 mil dólares aqui, né, nesse gancho, nessa perda. Depois ele subiu novamente, recuperou, na maior alta aqui ele pegou 45 mil dólares. Então o que acontece? Ele recuperou ali 12 mil dólares numa tacada, em poucos dias, vamos dizer assim, né? Você sair ali em 15, 20 dias, tu ganhar 12 mil dólares, é uma coisa, para quem tem dinheiro, muito, né? Vale muito. Deu aqui, desceu, voltou a dar uma grande queda, tá? Aonde ele bateu lá embaixo, perto de 35 mil dólares, 34 mil dólares aqui, tá? Já em 24/2. Voltou a subir, olha só esse ciclo, galera. E eu vou representar ele depois no outro gráfico. A 44 mil dólares, já aqui começo de março. E já desceu de novo, uma boa queda, chegando aqui embaixo ó, a 37 mil dólares. Então o que a gente está vendo aqui? Nesse ciclo aqui, se a gente observar, desde quando eu mostrei aqui, o que aconteceu? Ele teve quedas grandes, depois ele recupera o preço, depois ele tem uma queda menor, depois ele recupera o preço e depois ele tem uma queda ainda menor. Então esse gráfico que a gente está fazendo aqui é desse ponto que a gente teve aqui, do dia 24 de janeiro, tá ok? Até o ponto atual, que a gente pegou aqui. Não esse daqui, que aqui ainda está oscilando, ele vai mostrar à frente um outro gráfico de transição. Mas aqui é onde ele desceu agora, foi no dia 7, dia 8, que ele pegou a maior baixa aqui desses dias. Então vocês podem ver que nesse pico e nesse pico, a tendência dele foi atingir cada vez menos a baixa dele, entendeu? A baixa principal dele foi aqui, depois ele teve uma baixa menor e depois uma baixa ainda menor. Então, na verdade, ele não está caindo tanto. E o que acontece com isso? Esse movimento, ele faz muitas vezes as criptomoedas irem se afundando cada vez mais. Vamos mostrar aqui agora no nosso gráfico produzido aqui em terceira dimensão, em 3D, tá? De última geração, caríssimo para pagar esse gráfico aqui, mas vamos mostrar aqui porque ele é muito funcional, tá?
E que nós podemos mostrar aqui o seguinte: nós não estamos no inverno cripto, nós estamos aqui num momento de conflito, um momento financeiro ruim no mundo. O inverno cripto basicamente ele ficou ali em 2018, depois da alta que ele teve em 2017, 2018, no começo do ano. Ele depois teve o inverno cripto sim, que não estava relacionado muito às coisas externas, mais ao mercado financeiro, mais ainda às criptomoedas. Então ele ficou 2018, 2019, um pedacinho de 2020, mas o Bitcoin também oscilava nesse momento. E muitas criptomoedas que foram se afundando e morrendo ao longo desses anos. E o que está acontecendo agora pode ser quase igual. A gente vai depender agora de como vai solucionar os problemas. Como eu mostrei aqui, lógico que não está aqui fielmente mostrado as porcentagens aqui, mas o que eu mostrei, o Bitcoin ele caiu 11%, né? Depois ele deu uma alavancada lá para cima, 10%, vamos dizer. Depois ele já caiu menos, 9%. Subiu 10% de novo, se manteve naquela alta dele lá, sempre oscilando. E depois ele foi e caiu 8%. Então o que acontece? Vocês podem ver que as baixas do Bitcoin, elas cada vez estão sendo menores. Ela não está atingindo tanto o fundo, tá? Ele se eleva, mantém um valor, basicamente um valor sempre quase padrão lá em cima, mas as quedas dele estão sendo menores. E o que acontece com isso? 90% das criptomoedas no mercado, elas estão seguindo o caminho oposto. Por quê? Elas fazem isso daqui. Ela está aqui em 6%, numa alta que ela teve uma subida, ficou 6%. Quando o Bitcoin dá essa primeira pernada aqui, ela já cai. Bum. Quando o Bitcoin sobe 10%, esse ativo já sobe apenas 4%. Tá? Quando o Bitcoin cai 9%, esse ativo ele já consegue cair mais ou igual àquilo que ele ganhou. Só que a gente sabe que para cair, a porcentagem ele é muito maior, significa mais, né? Se você botar 4% para cima, às vezes, dependendo do que ele ganhou, 4% para cima, então a matemática já é um pouco mais complexa aí, né? Ela é exata, por isso que a gente tem que estudar bem a matemática. Aí depois o que acontece? O Bitcoin volta a subir 10%, esse ativo ele já não consegue recuperar o que ele estava ganhando antes, ele já sobe menos ainda, 3%. Quando o Bitcoin cai até menos, esse ativo já está começando a cair mais. Então o que acontece? O processo desses ativos aqui, dessas criptomoedas, é cada vez mais que o Bitcoin dá uma queda, ele vai se afundando cada vez mais. Ele não consegue acompanhar o ritmo do Bitcoin. Vocês podem ver aí, aqui tá, eu mostrei, tá? No gráfico lá, isso daqui tá evidente. O Bitcoin cada vez mais ele tem uma queda menor, mas consegue voltar e se recuperar, mas as criptomoedas elas não conseguem se recuperar. Várias criptomoedas vocês podem ver aí, vai falar assim, pô, em janeiro ela estava X e agora está custando X. Por quê? Ela não consegue. O Bitcoin toda hora ele volta ao valor que ele estava em janeiro. Toda hora. Ele dá a queda. Quando ele volta aquele valor que ele estava em janeiro, basicamente. Já as criptomoedas, se você for ver a maioria das criptomoedas, você for comparar o valor que ela estava em janeiro para agora, você vai ver que o valor está lá embaixo. Ou seja, elas estão oscilando como o Bitcoin, mas cada vez que elas descem, elas afundam cada vez mais. Elas não acompanham o Bitcoin de cair menos, subir, para elas se manterem. Por que 90%? Porque 10% dessas criptomoedas são moedas mais sólidas, tá? São ativos mais sólidos, que conseguem muitas vezes, quando o Bitcoin cai 8, 9%, elas caem 3, 4%. Tá? E alguns ativos se sobressaem e conseguem sobreviver, porque muitas vezes quando o Bitcoin está caindo, aquele ativo está em evidência por alguma coisa e as pessoas aplicam o dinheiro naquele ativo, então o Bitcoin na queda ele sobe, entendeu? Dá uma subida. Não é muita coisa, mas ele dá uma subida. Acontece que o quê? Quando o Bitcoin sobe às vezes, esse ativo ele nem sobe, fica parado. Mas quando o Bitcoin volta a descer, aí ele vai e cai. Só que ele vai cair e vai basicamente perder aquilo que ele tinha ganho na queda do Bitcoin passada. Então ele vai e consegue se manter com o valor. Mas 90% das criptomoedas fazem esse ativo. Cada vez mais aqui, ó, vão caindo, caindo, caindo. Porque o Bitcoin ele sobe, leva as criptomoedas, mas tipo assim, ele começa a disparar, as criptomoedas começam a timidamente disparar atrás dele. Tá? Se ele começar a pegar o embalo e subir direto, aí as criptomoedas começam a pegar embalo mesmo. E daqui a pouco as criptomoedas começam a ter mais valorização que o Bitcoin. Mas isso, todos os ativos, o mercado espera realmente o Bitcoin pegar o embalo. Se ele não pegar o embalo, essas outras criptomoedas começam a ficar mais timidamente. Tipo assim, o Bitcoin está a 100 e as criptomoedas estão ali a 60, 70. O problema é que quando o Bitcoin para,
as outras não param, as outras descem, entendeu? Porque quando vai o regresso, né? Quando o Bitcoin começa a retroagir, as outras também retroagem em maior velocidade. Faz ao contrário. Na marcha ré, o Bitcoin vem descendo a 50 km por hora e as outras vêm descendo a 70. É justamente o inverso de quando o Bitcoin está indo para cima. Para cima, o Bitcoin é 100 km, as outras criptomoedas a 70 km por hora. Quando o Bitcoin dá marcha ré, o Bitcoin desce a 50 km por hora e as outras criptomoedas descem a 70 km por hora. Para baixo, elas afundam mais, tá? É isso que eu te falei. Elas tendem a subir mais do que o Bitcoin, valorizar mais do Bitcoin quando o Bitcoin pega o embalo. Quando ele está ali 100, vou aumentar 110, 120, 150, aí ferrou. Aí as outras ligam o turbo e passam o Bitcoin, 200, 300, 400, entendeu? Por isso que elas tendem a valorizar muito mais com o tempo, mas isso elas dependem de uma alta constante do Bitcoin. Dessa forma aqui a gente pode só analisar que essas oscilações do Bitcoin só fazem as criptomoedas cada vez caírem mais. E a gente pode esperar que muitos ativos aí vão tender a brevemente sair do mercado, sumir mesmo, ir lá para baixo e não voltarem mais, tá ok, galera? Alguns aqui a gente pode comprar lá no fundo do poço, vai ganhar quem está comprando agora, mas outros que já compraram mais em cima vai ganhar somente na parte que está entrando agora, não vai ganhar naquilo que já comprou no passado, que ela vai ter que passar, romper daquele valor que ela comprou, para ela poder efetivamente ter um lucro, tá? Então só isso, galera. Fica aqui o aviso para vocês darem uma olhadinha aqui. Uma coisa foi básica aqui, mas é muito bom a gente ficar de olho no Bitcoin, no gráfico do Bitcoin e comparar com os outros para a gente ver como funciona esse mercado, tá? E nem sempre dá para a gente, num ativo, a gente acompanhar e dizer que o gráfico está apontando para cima, que agora ele vai subir, porque a gente depende de notícias externas, tá ok? Especulações e tudo mais. Abraços aí e até mais tarde.